Hoje é sábado, dia 1º de outubro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Iniciando um novo mês e para nós católicos um mês dedicado também à oração e à reflexão sobre a missão. Começamos justamente celebrando a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, a santa da infância espiritual. Justamente Santa Teresinha fez um caminho de espiritualidade invejável, no sentido de que soube, na sua simplicidade, na sua pequenez e fazendo pequenas coisas, ser grande e ser santa. Santa Teresinha é a padroeira das missões. Peçamos a ela que nós também sintamos em nosso coração o ardor para que o Evangelho de Cristo chegue aos corações. A alegria invade o coração dos discípulos que estão retornando de uma missão enviada por Jesus. Jesus se alegra com eles e por terem acolhido o reino de Deus. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O evangelho proposto para a nossa meditação, neste sábado, dia 1º de outubro, é de São Lucas, no capítulo 10, versículos 17 a 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho proposto para nossa meditação neste dia ressalta esta alegria dos discípulos e de Jesus. Os discípulos vêm até Jesus muito alegres porque realizaram com bom êxito a missão. Viram que no nome de Jesus eles puderam expulsar e destruir as forças do mal. Estão muito felizes, contentes e compartilham esta alegria com Jesus. Jesus então joga um balde de água sobre eles. Inclusive Jesus diz, respondendo logo sobre esta alegria deles: Eu vi Satanás cair do céu
como um relâmpago. Uma expressão que Jesus usou justamente para dizer para eles: não, eu vi que a ação de vocês foi eficaz e derrotou naquela história o demônio e toda a maldade. Mas Jesus dá e expressa uma alegria maior, né? Uma alegria maior, não só por causa da ação missionária, mas por causa da acolhida da palavra de Deus nos corações. E Jesus, ao ver os discípulos alegres pelas obras que realizam, pela missão que foi concluída, ele então acentua alguns pontos. E eu quero aqui então colocá-los também para a nossa meditação. O primeiro ponto que Jesus acentua é o seguinte: não é a libertação das pessoas da força do mal que conta como maior, mas o fim que essa libertação conduz. E que fim é esse? A participação do homem no reino de Deus. Por isso ele fala: contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. Depois, Jesus revela a sua vida aos pequeninos, quando ele fala da união dele com o Pai, que só ele conhece o Pai, só o Pai conhece ele, e só conhece o Pai quem a ele pode ser revelado. E contrasta com a atitude de Satanás, que cai do céu por causa da sua soberba. Enquanto Jesus bendiz a Deus porque revelou o mistério dos céus, o mistério divino aos pequeninos, Satanás cai do céu porque ele é a soberba, ou ele é o pai da soberba. Também Jesus nos acentua que somente por ele nós temos acesso ao Pai. Celebrando o mês missionário e com este texto do Evangelho, nós também meditamos que é por meio do trabalho missionário a toda a humanidade que é arrancado das mãos do espírito maligno o ser humano. O pecado nos domina. Pelo pecado, Satanás domina o nosso coração. E pelo poder de Jesus, nós somos libertados da escravidão do pecado e de toda a força do mal. Neste evangelho também percebemos que Deus se serve de instrumentos frágeis, pequenos como nós, como os discípulos, para acabar com o reino de Satanás. Embora não precisasse, ele pudesse fazer por si mesmo, Deus quer servir-se de nós como instrumentos para que o reino de Satanás seja destruído. E no finalzinho do Evangelho, nós encontramos a maior glória de uma pessoa não está naquilo que ela faz para Deus, mas naquilo que Deus faz para ela. Então a missão se resume também nisso. Não é só o que eu faço pelo reino de Deus, mas tomar consciência da graça de Deus que veio até mim. Antes ficai alegres, porque os vossos nomes estão escritos no céu. A salvação nós a recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma outra passagem no Evangelho de São João que Jesus nos convida a uma alegria por causa disso. Ele diz: eu vos disse isso para que vocês amem e vivam no amor, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Portanto, nossa alegria não será tanto o êxito de uma missão somente, mas sobretudo a alegria de amar a Deus, de cumprir seus mandamentos e de participar da vida eterna.
peçamos ao Senhor que alegre o nosso coração com a sua bênção e com sua graça. E nós bendizemos a Deus, porque Cristo Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos libertar do poder de Satanás. Nós bendizemos ao Senhor porque fomos convocados para trabalhar na obra do reino e através do Senhor temos acesso à vida de Deus. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Espírito. Dá-nos a alegria, a constância na fé, a fortaleza e a disposição para participar da obra do Teu reino. Faz de nós, Senhor, pobres e pequenos, instrumentos da vida, da libertação e da salvação pelo Teu poder. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.